Boa noite, nossos companheiros, amigos do Espiritismo, estudiosos da doutrina ou da ciência do Espiritismo, que é uma trilogia: ciência, filosofia e religião. Isso é o Espiritismo. E hoje gostaríamos, na apresentação do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E a mensagem que nós hoje escolhemos é a mensagem Fala em Paz. Fala em paz. Mas antes gostaríamos de falar também das desvantagens das discussões. Eu particularmente, eu falo por mim, não sou responsável por ninguém e nem ninguém é responsável por mim. Eu falo por mim. É do meu próprio temperamento, do meu próprio caráter. Eu não gosto de nenhuma discussão. Não sou polêmico, não tenho esse espírito de polêmica. Não discuto e também não discuto religião. Acho até que religião não se discute, pratica-se. Não se discute a Bíblia, que a discussão da Bíblia parte para o fanatismo bíblico, e daí nasceu o biblismo, um movimento mundial de distribuição da Bíblia. Chama-se o biblismo, ou o fanatismo pela Bíblia, considerando que a Bíblia, literalmente falando, ou seja, radicalmente falando, do primeiro livro, o Gênesis, até o Apocalipse, é a palavra de Deus. Apenas, pessoalmente, baseado nos estudos da doutrina espírita, nós não aceitamos a Bíblia literalmente como a palavra de Deus, porque Deus nunca falou com ninguém. O imperador do universo, o criador do universo, o imperador do universo não é uma pessoa humana, não é uma pessoa humana, é uma inteligência suprema do universo, como diz o Livro dos Espíritos, criador, causa criadora de tudo e de todas as coisas. Nunca falou com ninguém, nem falará com ninguém. Deus, porque não é uma criatura humana. E de maneiras que nós, pessoalmente, não gostamos de discutir Bíblia, nem discutir Espiritismo, que é a nossa religião, nossa doutrina, com muita honra, não é? Com muita honra. Que não sou eu que engrandeço a doutrina, é a doutrina que me honra, que me engrandece em espírito, na condição de espírito atrasado, de espírito muito inferior. É assim que eu me vejo e é assim que eu me sinto. Não é só me ver, é eu que sinto isto. Isso para mim é muito importante, pode não ser para terceiro, mas para mim, pessoalmente. E de modo que religião, no nosso entendimento, não se discute, pratica-se. Discutir a Bíblia é perder tempo, porque a Bíblia é como, eu gostaria de dizer, a Bíblia é como o Código Penal. Você abre o Código Penal, numa página condena o réu, você vira a página, absolve o réu. A mesma coisa, na nossa comparação, é a Bíblia. Aqui ela condena,
na Bíblia, virou a página, ela absolve. Eu considero assim, particular, não é? De maneira que discutir a Bíblia parte para o fanatismo religioso. Nós apenas expomos. E partindo para o Espiritismo, eu disse como eu sou. Agora vamos partir para o Espiritismo. O Espiritismo, ele não se apresenta como o dono da verdade absoluta. O caminho não se apresenta como o caminho único para a salvação. O Espiritismo. O Espiritismo diz que o único caminho para a salvação é a caridade, é a prática da caridade, é a prática do bem, independente de ser espírita, independente de igreja, independente de cristianismo. Pratique o bem, faça o bem, que este é o verdadeiro caminho da libertação, da conquista do reino de Deus dentro de nós mesmos. É uma conquista. O Espiritismo não dá salvação a ninguém. Nunca deu, apenas orienta, como fez Jesus. Jesus não deu a salvação a ninguém. Deus não salva ninguém. Como Deus salva ninguém? Deus não fez o anjo já perfeito e fez o Satanás. Primeiro, Satanás não existe. É uma figura lendária, é uma figura bíblica, é uma alegoria da Bíblia, representando o mal, e não uma figura humana como a gente. Não é nada disso. Isso é a criação das igrejas, das religiões. De maneiras que nós não gostamos, eu particularmente, não discuto religião, não discuto política, não sou polêmico, nem em religião, nem em política e muito menos em futebol. Nada disso. Apenas expomos como pensamos, expomos como pensa o Espiritismo, como ensina a doutrina espírita. É isso que nós fazemos. Mas não gostamos de criar um ambiente de hostilidade, um ambiente hostil, com polêmicas religiosas, discussão de Bíblia, se a Bíblia é verdadeira, se não é, se a religião do crente ou do descrente. Não gostamos disso. É do nosso próprio caráter e da nossa própria natureza. Isso é o que nós gostaríamos de, ou gostamos de afirmar a nós mesmos. E nessa mensagem de hoje, Fala em Paz, é uma mensagem pequenininha do Espírito Emmanuel, no mesmo livro que nós apresentamos no programa anterior, Encontro com o Espiritismo. E o Espírito Emmanuel, através do lápis mediúnico de Chico Xavier, ele diz: é justo lembrar, a voz humana está carregada de vibrações. Se a sua palavra é irada, enraivada, agressiva, fere o outro, porque ela está carregada, ensopada de vibrações ferinas que ferem o outro. Vibrações de quê? De fluidos, daquilo que você está irado, porque a ira é o resultado. A ira é envolvida por fluidos. A sua cabeça está desarrumada, você é doente. É justo lembrar, diz aqui, a voz humana está carregada de vibrações. Vibrações elevadas ou vibrações negativas, escuras. É isso aí. E ele diz: esforça-te por evitar os gritos intempestivos e inoportunos. Evitemos. E a gente evita como? Tudo depende da vontade. Tudo na vida depende do querer. Aquilo que você quer, conseguirá. Aquilo que você mentaliza para se transformar,
pouco a pouco você se transforma naquela criatura que você mentaliza ser, que você deseja ser. Se você é uma pessoa de temperamento forte, agressivo, se você é uma pessoa de gênio agressivo, de gênio difícil, de difícil convivência, você vai afastar as pessoas. Você pode mudar. Se você mentalizar ser uma criatura, um homem de temperamento o contrário, de temperamento brando, não é? De temperamento pacífico e pacificador, é claro que você vai ter dificuldade no começo, porque o seu caráter já está acostumado com o mau hábito, com esse tipo de emoção, com esse tipo de coisa. Mas pouco a pouco você vai mentalizando e você vai se transformando, ou vai transformando esse temperamento agressivo, esse gênio difícil, agressivo, em uma pessoa branda, pacífica, mas sem artifícios nenhum. Porque você está se transformando dessa pessoa. E ele continua, uma exclamação tonitruante equivalente a uma pedrada na mente, a um seixo que você joga na mente do outro, a uma pedra que você joga na mente daquela criatura. Se alguém te dirige a palavra em tom muito alto e agressivo, faze-lhe o obséquio de responder em tom mais baixo. É até um exemplo para essa pessoa. Mas se você responder a ela num tom mais alto, termina numa briga, numa mútua agressão, porque o mal atrai o mal. Um fluido mal atrai outro fluido mal. Isso é uma lei da natureza. E o Espírito continua na sua breve e de muita sabedoria essa mensagem. Ele diz: os nervos dos outros são iguais aos seus. Desequilibram-se da mesma maneira que os seus e com facilidade. Então, as pessoas são mais ou menos como nós. Ora, se ele fala alto e agressivo, para nós abala o meu nervo. Então, se eu fizer a mesma coisa, abala os nervos dele. Porque nós somos mais ou menos iguais às criaturas humanas. E devemos tomar isso como uma base de educação e de mudança em nossa vida. O que é que a gente não pode mudar? Querendo. Em que a gente não pode se transformar? Querendo. Porque a base de tudo, de toda transformação moral e espiritual e de toda conquista da alma interior, depende unicamente do querer, da vontade. Eu quero, eu me transformo. Eu tenho vontade, eu me transformo. Eu quero, eu desejo, eu me transformo. Tudo depende da vontade da gente e nada mais. Ora, diz aqui, discussão sem proveito, não é? É desperdício de força. Ora, toda discussão em torno de Bíblia, em torno de religião, que religião, voltamos a dizer, não se discute, pratica-se. Evangelho não se decora. Que há muitas criaturas de outros segmentos religiosos que procuram gravar a Bíblia, decorar, mas não pratica. Decora, mas não pratica. E nem todo aquele que decora e se torna um devoto, nem sempre é um homem de bem. O devoto por esta Bíblia, por essa religião, nem sempre ele é um homem de bem, nem sempre. Que ele apenas decora e pensando que decorar se salva. Não é nada disto. Está tudo enganado. Ora, discussão em torno de qualquer, de futebol, de religião, de Bíblia, se é a palavra de Deus, se não é, se deixou de ser,
desgasta as forças mentais, quebra a harmonia mental. Logo, as discussões sem proveito, elas não levam a nada, embaraça a vida, complica a vida. Isso é o que está na mensagem do Espírito. E nós, que é apenas a título de sugestão para reflexão. Nós estamos apagando aqui algumas propagandas desagradáveis, mas com paciência levaremos. Não te digas sofrendo esgotamento e fadiga para poder lançar frases tempestuosas, agressivas e ofensivas às pessoas que ferem o outro. Aqueles que se encontram realmente cansados, estressados, procuram repouso e silêncio, não é? Quem está estressado, tem pessoas que são muito estressadas e, portanto, procuram esvaziar o estresse agredindo os outros e até tratando os outros na agressão com palavras obscenas, esvaziando por dentro, mas duvido que esvazie. Fazem isso vomitando o que tem por dentro, por recomendação dos psicólogos, dos médicos da alma, quando na realidade não resolve nada. Vomitar, agredir com palavras obscenas para esvaziar o que está por dentro. Daqui a pouco tá mais cheio ainda por dentro. Essa é a forma? Não. É uma forma anticristã, contra a verdadeira educação, mesmo contra a educação social, que não é a educação moral. A educação social é o verniz social, e a educação moral é a do caráter, é a do espírito, que nada tem de ligação e nada tem a ver com a educação social, que dá apenas o verniz da sociedade, do tratamento social. E termina a mensagem. Se te sentes à beira da irritação, da agressão, da fúria, estás doente. Doente, e o doente exige remédio. Precisa do remédio. Barulho verbal de palavras apenas complica e não leva a caminho nenhum. Pensa nisso. A tua voz é o teu retrato que vem de dentro para fora. Olha ali, o timbre de voz, a agressão, a irritabilidade é o retrato daquilo que se passa dentro da nossa alma. E devemos fazer uma mudança. Conforme diz aqui o Espírito, fala em paz, mas antes cria dentro de ti um ambiente de paz. Porque se eu crio dentro de mim um ambiente de paz, pacífica e pacificadora, esse ambiente de paz se exterioriza no meu relacionamento com as criaturas, porque tudo nasce de dentro da própria alma. As doenças vêm da alma, e a cura das doenças vem dentro da própria alma. Muita paz para todos, e voltaremos ao novo programa Encontro com o Espiritismo, em nova oportunidade. Muita paz e que todos que estão nos assistindo procurem ler uma página do Espiritismo ou do Evangelho segundo o Espiritismo, depois leia 2 perguntas e 2 respostas do Livro dos Espíritos, na sua cabeceira. Leia 2 perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Em seguida, leia um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, faça uma prece e peça a Deus para envolver nesta prece os espíritos sofredores que estão dentro do seu próprio lar, que muitos deles são seus parentes, amigos que morreram e estão
e não conseguiram ainda se desligar do mundo material e continuam dentro da sua casa. Ore por eles, que os espíritos pedem prece para se desligarem aqui da vida material. É apenas uma sugestão espírita para reflexão. Muita paz para todos.